Seja mais uma vez muito bem-vindo ao call da Eminato Consulting. E dessa vez eu resolvi fazer um call quase que em cima da hora, como disse para vocês no primeiro episódio. Esse call está sendo dividido em duas partes. Essa é a segunda parte do nosso call, que eu gostaria de convidá-los, independente de qual for o seu alinhamento político, a acompanhar a leitura que a gente vai fazer sobre o cenário de Brasil a partir das eleições que agora, há pouco, coisa de 1h30, 2 horas, ocorreu no Congresso e já tinha acontecido anteriormente no Senado. E queria convidar vocês para essa análise um pouco mais profunda, complementando o primeiro vídeo que eu fiz aí, a questão de alguns minutos atrás. Tá? E a ideia foi dividir os vídeos para não ficar algo tão pesado e tenso num assunto só. Basicamente, em termos econômicos, o que eu queria passar para vocês é que, externamente, a gente olha para 2021 com a sensação de que vai haver novos pacotes de socorro, tanto na Europa quanto na América. A questão desses pacotes de socorro vão beneficiar a Bolsa e, gradualmente, vão desvalorizar o dólar frente a outras moedas e, naturalmente, reduzir cada vez mais a aversão a risco. E isso vai se retroalimentando. A gente viu isso acontecer de 2011 a 2018. Vai ser um ciclo interessante porque é um valor muito maior e talvez por um prazo também muito maior de tempo do que até então a gente tinha visto. No Brasil, em termos econômicos, deve ter aí alguma coisa um pouco mais atritante. O PIB próximo a 3%, que é o que a gente estima para esse ano, ele pode parecer de primeiro momento que é um grande número quando você compara a medida com os últimos 3 anos. Só que, na verdade, esses 3% ele tem uma distorção dentro do número dele, porque ele sofreu uma queda muito brusca no segundo quarto e veio tendo uma recuperação no terceiro e no quarto quarto. Ou seja, todo esforço vindo de auxílio emergencial, de Bolsa Família, de ajuste de salários, veio meio que revertendo em mais consumo. E se a gente ajustar essa crise, modelando os efeitos que ela gerou no segundo, no terceiro e no quarto quarto, em média, a gente teria aí um PIB muito próximo do observado nos últimos anos. Então não é nada extremamente assim agressivo em termos de número, e sim um ajuste dado ao impacto que foi muito forte. Fica então o que daqui para frente? Fica a expectativa se o BC vai praticar uma política menos especulativa, em termos de em que momento ele vai tomar uma decisão de aumentar os juros. Por que eu falo menos especulativa? Porque cada um especula em um dado momento, uma certa reunião, e o que é claro? É claro que a gente entra em 2021 com uma política menos estimulativa, ou seja, os juros certamente vão subir, independente de qual seja a reunião. Então esse fator, se a gente descentralizar, a gente tirar essa especulação da mesa, o que fica? Fica que o Banco Central vai promover, sim, uma política menos estimulativa, e esses juros vai subir entre 3 a 3,25, depende muito aí dos impactos de inflação que a gente vai ver ao longo do ano. Mas, embora o mercado fale até 3,5, eu acho que é muito. Nossa proposta hoje ela se baseia em 2,75% ou 3% no final do ano. Lembrando que o BC ele está olhando, não 2021, ele está olhando o horizonte relevante para 2022. Esse é o foco do BC nesse momento. Falando um pouquinho também de inflação, quanto à dinâmica da inflação em 2020, a gente teve caminhos opostos. O IGPM ele se deslocou do IPCA, e ele refletiu basicamente o quê? Alta de dólar, alta no preço das commodities, e isso atingiu o preço dos alimentos. O IPCA foi no caminho contrário, o IPCA caiu. E ele se deu pela queda de preço, tanto de serviços como de preços administrados.
Olhando para 2021, o caminho pode ser diferente. O IPCA ele deve sofrer com um aumento no preço, tanto de serviço quanto de administrados, em função do quê? Em função de uma expectativa crescente de aumento de demanda. Ou seja, a retomada da circulação das pessoas, a retomada da economia, o reaquecimento da economia. A gente já discutiu em parte no vídeo anterior. Enquanto que o preço dos alimentos, há uma expectativa de que ele possa sofrer uma queda em relação a 2020. Então, vai depender muito da velocidade com que essa retomada se dá. E o que fica a atenção? A atenção fica em termos da solução da questão do teto do orçamento e do auxílio emergencial. Tá? E é justamente olhando para frente que eu quero discutir um pouquinho mais com vocês nesse momento. Por quê? Porque se vocês forem olhar, nós temos alguns pontos que são extremamente importantes. Nós tivemos agora, a questão de 2 horas atrás, a votação. Essa votação ela é importante, ela mexe com todo o sucesso ou não do resto dessa administração. E eu ouvi com muita atenção os discursos tanto do Senado quanto do Congresso. Mas uma coisa é oratória, outra coisa é prática. Da mesma forma, eu questiono sobre qual será de verdade a independência que o Congresso e o Senado vão ter nos próximos meses. Quanto que eles vão se permitir ser de fato independentes e o quanto que discurso de independência e de harmonia entre os poderes de fato vai acontecer. Tá? Eu acredito que essa semana vai ser aí uma semana positiva para o mercado, que vai apostar que Paulo Guedes vai ter aí aprovada toda a agenda liberal que ele vem pregando há 24 meses e que as reformas estarão aí praticamente concluídas, vamos assim dizer, em 14, 15 meses no máximo. Eu particularmente acredito que não haja esse espaço, não haja esse tempo e não haja esse nível de aprovação no Congresso. Tá? Eu sou bem mais cético em relação a isso. Eu sei que o mercado pode subir, que todo mundo vai ficar meio que otimista demais em alguns momentos, mas como acontece em todo início de relacionamento político, há muito sinal e muito rito de aproximação. Há esforço para alinhar pauta, vai haver discurso de sintonia política, vai haver gesto de boa vontade entre o presidente do Congresso, do Senado, o Paulo Guedes, o Bolsonaro. Todo mundo nesse momento vai fazer bons esforços e bons sinais de aproximação. Como eu já falei em outra live, o governo ele desperdiçou muito tempo. Ele já poderia estar com a reforma fiscal e a reforma administrativa praticamente aprovada, se houvesse mais interesse, mais boa vontade e mais interlocução no Congresso. Na verdade, ele desperdiçou o quarto quárter de 2019, logo após a aprovação da reforma parcial da Previdência, e jogou as fichas para 2020. O que ele não contava é que na volta do Carnaval vinha uma pandemia e o país ia parar. E ele jogou 5 trimestres na lata do lixo. Agora, olhando para frente, o que a gente tem é algo bem interessante, porque eu penso que na segunda etapa desse governo, os olhos vão estar muito mais no relógio do que na pasta de reforma. Pois agora o tempo ele é escasso e ele joga contra o efeito surpresa que o governo tinha quando assumiu, agora não tem mais, e ele tem o desgaste político dos últimos meses, que isso custou caro politicamente para o governo. Nos últimos 10 meses a gente tem assistido um jogo de político entre o Maia, que era então o presidente do Congresso, e o Paulo Guedes, que ainda é o ministro da Economia. E eu acredito que um dos responsáveis pelo não avanço da pauta foi justamente a prepotência, a arrogância com que Guedes se porta em alguns momentos que são
únicos, são ímpares nesse jogo político. Eu não me recordo, desde a redemocratização, da gente ter tido um ministro com este nível de arrogância no trato com o Congresso. Há discussões, há etapas críticas, há etapas que deixam cicatriz, mas a forma do trato é algo que pesa, e pesa muito nesse momento. E ainda mais no momento que eu estou tendo uma polarização tão nítida entre ideais, entre propostas, entre o meu e o seu, uma cor contra a outra, um ideal contra o outro. Nós estamos numa expansão. A nossa política ela vem de um momento de união para um momento de expansão, de polaridade, de antagonismos. Eu acredito que todo o movimento político que houve nos últimos 6 meses foi um movimento do político Jair Bolsonaro se aproximando de um centrão para obter, pelo menos, pelo tempo que for possível, algum suporte político que lhe permita chegar à borda de 2022. Ou seja, o nome do jogo agora não é reforma, é reeleição. O meu sentimento é que os novos presidentes, aí, seja do Congresso, seja do Senado, eles estão politicamente mais alinhados a Bolsonaro, e que o foco de Bolsonaro se resume a uma palavra: reeleição. E no desenho desse novo tabuleiro político que começa a ser organizado agora, começa a ser organizado hoje com a eleição do Senado, do presidente do Senado, do presidente do Congresso, não pode existir tanto espaço assim quanto se imagina para Guedes ter todos os seus projetos e propostas aprovados com facilidade. Pelo contrário, Guedes pode vir a se tornar daqui para frente, o ideal liberal dele, uma peça não mais essencial nessa partida. Uma vez que eu tenho no Congresso, nesse momento, um presidente muito mais alinhado ao político Jair Bolsonaro, que de liberal não tem nada. E acreditem em mim, eu sou uma das pessoas que torce para essa pauta liberal. O problema é eu torcer pela pauta liberal, e outro problema é essa pauta liberal acontecer. É como eu gostar num concurso de Miss, da Miss da Suécia, da Tailândia ou do Brasil, porque eu gosto, achei ela bonita, achei ela com condições de vitória, e ela não chegar às eliminatórias. Então, uma coisa é eu ser propenso a uma agenda liberal. Outra coisa é essa agenda liberal ter espaço para acontecer. E aí eu te falo, Jair Bolsonaro, visando a sua reeleição, segura Guedes com uma pauta liberal, ou queima Guedes se precisar para ganhar espaço e tempo, e velocidade, e sustentação política para chegar onde ele quer? O presidente passou os últimos 24 meses com uma dificuldade de acomodar ala ideológica, militar, bancada evangélica, bancada da bala, agrobusiness, e a relação com o Centrão não vai ser muito diferente. Pelo contrário, essa é basicamente uma relação de interesse, e isso pode, em algum momento, nos próximos 24 meses para frente, ter atrito. Isso pode afetar a capacidade de aprovação de uma série de pautas. Isso fatalmente bate na governabilidade. E se isso acontecer, acreditem, o projeto de reeleição do presidente corre perigo. E um estresse de cenário, vamos imaginar então um cenário mais de estresse, onde haja o extremo aprofundamento de uma crise econômica ou de uma significativa instabilidade política, o presidente do Congresso pode, mesmo que atualmente ele seja mais aliado ao presidente, iniciar sim um processo de abertura de impeachment. Mas esse seria um cenário, como disse, de limite, um cenário de estresse. Tá? De início, olhando para hoje, olhando na verdade para amanhã, terça-feira, após a eleição do presidente do Congresso e a eleição do presidente do Senado. De início,
você tem o quê? Você tem um clima favorável à agenda do governo, e isso tem preço e tem nome. Isso chama-se cargo e verba. E se o clima agora é positivo, o tempo para aprovar essas reformas liberais, ele não é tão flexível assim. Com 24 meses de administração, o governo não apresentou uma agenda legislativa consistente e também não se esforçou em negociar no Congresso as reformas que ele propunha. Por isso que eu acredito que as reformas até podem ser aprovadas. Eu até torço que elas sejam aprovadas, mas provavelmente elas vão vir extremamente desidratadas. Vão ser reformas parciais, vão ser reformas para fechar uma administração. Você vai estar empurrando o peso disso para frente. Para frente pode ser a próxima administração ou, no limite, para a segunda administração. Então, há um problema grande aí no meio. Porque há situações que você pode empurrar 18, 24 meses, mas você não vai conseguir empurrar por mais 48, 60 meses à frente. Você vai ter que resolver na próxima. Há situações que você consegue contornar, gerando um custo para frente do novo administrador. Mas com certeza, entre 6 e 10 anos, toda essa pauta reformista vai ter que ser discutida na mesa. E aí, devido às limitações, ainda voltando para o momento atual, de governabilidade, com impactos de aceitação política, eu não vejo esse presidente do Congresso, o Lira, tendo muito mais espaço para colocar uma agenda que não seja uma agenda econômica. Ele vai ter que colocar uma agenda econômica para acontecer. Alguns itens têm prioridade, agora no primeiro quarto. E o Guedes, ele tem questões que ele quer ver solucionadas com uma certa urgência. Ele tem questões como orçamento, PEC emergencial, teto de gasto, auxílio emergencial, que são questões delicadas para a equipe econômica, porque mexe com programação de redução de custo. E, do outro lado, você também tem uma pressão política pedindo por mais gasto. Então você tem que saber o que é aprovado, em que forma é aprovado, e equilibrar essa situação. E esse equilíbrio, ele é muito delicado. Porque se não for muito bem feito, e não for muito bem costurado agora, vai gerar desgaste de imagem política, que vai afetar o jogo da reeleição para 22. Há questões que devem ser analisadas com muito mais calma, que, acredito eu, devam ser jogadas para o segundo quarto, que é o caso da independência do Banco Central, que eu torço que aconteça, embora eu acredite que eu tenha colocado aí no slide para vocês que a reforma fiscal possa de fato começar a andar muito mais no segundo quarto, eu tenho sinceras dúvidas, porque eu não vejo o Lira apoiando a defesa da reforma que vem do Bernardo Api, por exemplo, cujo projeto ele foi defendido muitas vezes pelo Maia e pelo Baleia Rossi. O que eu acho é que essa reforma fiscal ela se limite a ser muito mais básica, aprovando aí uma unificação de PIS e COFINS. Não que isso não seja importante, mas ela poderia ir muito além. Ela poderia ser, de fato, muito mais reformadora do que ser um pequeno ajuste, um ponto dentro de um arcabouço muito maior. Eu não vejo na pessoa do Lira as aspirações de um verdadeiro liberal. É por isso que eu duvido que, faltando 18, 15 meses para uma eleição, cujo presidente da República concorrerá para uma reeleição, eu não vejo um pulso firme liberal da parte do Lira em, de fato, se empenhar em fazer uma reforma que por 3 décadas foi empurrada para frente,
que por 3 décadas se evitou de abrir esse baú, dada a complexidade, a polêmica do assunto, e que vai envolver interesses corporativos, interesses políticos de tudo quanto é lado. Outra dúvida que eu tenho é na reforma administrativa. Não sei se vai haver grandes avanços e se haverá sucesso em corte significativo de custo. Se vai haver alguma criação, alguma mudança diferente na questão administrativa, de fato de impacto. Ou seja, eu acho que, por mais que venha alguma reforma, ela é muito pequena. Se vier, não me admira, se isso for empurrado para frente, essa reforma fiscal, para o primeiro quarter de 2022 e deixa para lá, o próximo resolve. Novamente, eu não vejo no Lira um reformista. Por quê? Porque na minha cabeça a função dele lá é outra. E ele deve trabalhar para aumentar o poder de negociação do Centrão frente ao Executivo, em momentos que houver crise. Por isso eu sou tão incrédulo, e por isso eu penso que, em termos institucionais, a expressão do Lira tende a ser, no âmbito histórico, significativamente inferior à imagem do Maia. Não conheço o Lira pessoalmente, conheci o Maia algumas vezes, tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes, mas não tenho predileções por nome. Eu estou analisando expressões, eu estou analisando ideais, eu estou analisando perfis. Mas a sensação que eu tenho é que, assim como qualquer político que substitua a Merkel não vai ser um político completo com a Alemanha, não que Maia seja próximo de Merkel, também não é isso, mas qualquer um que vier sem, de fato, uma visão liberal terá uma imagem muito menor quando comparado em termos relativos a Maia. E, na minha cabeça, o que não for aprovado até o terceiro quarter deste ano não vai ser aprovado nessa administração. Eu tenho sinceras dúvidas quanto ao sucesso de qualquer tipo de aprovação do quarto quarter para dentro de 2022. E é aí que a gente volta na questão que a gente conversou no primeiro vídeo. Porque o que acontece? Em 2020, tanto a economia quanto a questão fiscal foram bem impactados, foram bem fragilizados com a Covid-19. E dali saiu uma série de discussões, uma série de atitudes que tinham que ser tomadas, foram tomadas com uma certa velocidade, foram tomadas numa proporção significativa e foram tomadas no momento de uma série de incertezas. Não se sabia se haveria uma vacina ou não, qual o sucesso dessa taxa de imunização na população, qual a velocidade desse processo, qual o caminho que o então ministro da Saúde tomaria, qual a política que ele adotaria, e outros fatores começaram a surgir ao longo dessas dúvidas, mais agora do quarto quarter para o começo desse ano, que é a questão do surgimento de variantes do vírus, e com o surgimento dessa variante, se ela afeta toda a imunização feita, se ela diminui a taxa de sucesso da imunização ainda a ser feita, dado que as variantes são situações modificadoras desse ambiente, e um pouco também da estratégia de imunização que ainda vai ser adotada. Em função do quê? Da oferta de vacina, da política de vacinação. Não adianta eu ter experiência e não ter comando. Não adianta eu ter experiência e não ter tomada de decisão. E mesmo que haja um novo auxílio emergencial, assistencial, em 2021, que se chegue a uma decisão final sobre essa polêmica do teto de gasto e que não ocorra uma piora do quadro fiscal, ainda tem o risco da recuperação da atividade econômica. Por quê?
Porque a recuperação da atividade econômica, ela é função de uma retomada da circulação de pessoas. E se eu tiver qualquer problema, que seja a perda do controle da pandemia, uma baixa taxa de eficiência de vacinação, uma variação do vírus que provoque um boom de contaminações de novo, ou alguma coisa que evite que a população volte a circular, a retomada da atividade, do crescimento, ela está comprometida para dentro de 2021. Por quê? Porque mandatoriamente se espera que as pessoas elas retomem gradual e constantemente as suas atividades. Se essas pessoas não retomam, ou se elas retomam a partir do momento que elas têm certeza que essa campanha de imunização ganha corpo, que ela começa a efetivamente baixar os níveis de contaminação por estado, ok, essas pessoas retomam a atividade, voltam a consumir, voltam a circular, a economia volta numa engrenagem normal. Se eu tenho novos fatores que interferem nesse processo, ou eu tenho fatores que desaceleram o processo de imunização, perda de eficiência, políticas contraditórias e qualquer coisa, a população não sai. Sai porque é obrigada. E aí, essa incerteza gera pressão social. E pressão social para aumentar mais auxílio temporário, seja por 3 meses, seja por 6 meses, seja 200, 300, 500, 1.700, seja o valor que for. E para isso, é obrigado que seja mais focado políticas de assistência em população com renda menor, população que realmente é carente, que converta dinheiro em comida e não converta dinheiro em reforma de casa, ou que converta dinheiro em investimento no mercado financeiro. Porque muita gente ganhou esse dinheiro e não gastou com comida. Gastou em bebida, gastou em reforma, gastou em viagem, como se não existisse a pandemia. Então, as campanhas têm que ser muito mais focadas em efetivamente auxiliar temporariamente classes necessitadas. Mas que faça e que haja esse auxílio, porque esse auxílio vai ser necessário. E esse aumento de gasto social ele tem que ser compensado por alguma medida que segure o aumento de despesa obrigatória. Daí a aposta da PEC emergencial. Então, os próximos meses são meses muito delicados, porque embora eu tenha uma expectativa de crescimento dessa aproximação, eu tenha um crescimento da possibilidade de aprovação de novas medidas, eu tenho o crescimento dessa expectativa acontecendo. Por outro lado, eu tenho riscos que são extremamente graves se alguma coisa sair do controle. E isso não é só em termos fiscais ou em termos de política econômica, mas é principalmente em termos de jogo político. Eu agradeço a você por participar comigo dessa live, é o horário da noite. Espero que você goste, espero vê-lo em breve. Mais uma vez, muito obrigado.